Olá, 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 Nutris, tudo bem? Deixa eu aumentar aqui o volume. Espero que esteja tudo bem com todo mundo. Hoje eu estou fazendo uma live de um assunto que eu amo, gosto muito, que é sobre estratégia de prova pro Ironman. Por que eu resolvi fazer essa live, né? Eu resolvi fazer porque próximo final de semana a gente tem, né, o Ironman Brasil. E aí eu vou explicar um pouquinho pra vocês como é que funciona, enfim. Mas, então, boas-vindas para todos os Nutris que estão aqui comigo todas as terças-feiras, né, para que a gente fale sobre um estudo de caso e consiga compartilhar ainda mais o nosso conhecimento em relação à nutrição. Isso faz com que, obviamente, a gente deixe a nutrição muito mais fortalecida, né, uma classe fortalecida, então por isso que a importância da gente compartilhar conhecimento. Bom, vamos lá. Para quem está chegando agora, não me conhece, eu sou a nutricionista Denise Entrudo, sou nutricionista esportiva há 15 anos já e professora na área de nutrição esportiva e mentora também. Com a Simplificando Nutrição Esportiva, eu ensino nutricionistas a terem segurança na sua prescrição nutricional, né, para o exercício. Desde daqueles nutricionistas que atendem praticantes de exercício, que estão lá praticando exercício porque estão buscando algum processo de emagrecimento, de redução de percentual de gordura, até, né, nutricionistas que trabalham com endurance, que trabalham diretamente com hipertrofia, né? Então, o meu papel é esse, eu ensinar vocês a terem segurança na prescrição nutricional, tá? Bom, então vamos lá. E aí a gente vai agora falar um pouquinho sobre o Ironman aqui. Deixa eu só botar aqui. Então eu fiz uns slidezinhos, assim, como se fosse um guiazinho pra gente entender um pouquinho sobre a estratégia de prova, né? E sobre o que é também um Ironman. A estratégia de prova, vou falar um pouquinho sobre ela, a gente pode fazer para qualquer modalidade, tá? Então, se eu tenho um maratonista, eu posso fazer uma estratégia de prova. Se eu tenho quem vai correr uma meia maratona, por exemplo, uns 10 quilômetros, ou para quem está fazendo uma competição, por exemplo, de crossfit, né? Hoje a gente tem tido cada vez mais um crescimento aí em relação ao crossfit e aos box que fazem competições, principalmente no final de semana. Então, a gente consegue estruturar estratégias para qualquer paciente. Não é somente para o atleta de alto rendimento. Eu posso utilizar para qualquer praticante. Teve se não me engano, foi na live retrasada que eu trouxe um caso clínico de uma paciente minha que estava fazendo, que não vive do esporte, mas que ela gosta e muito de praticar remo e ela compete, né? E aí eu trouxe, por exemplo, o caso dela, que é uma pessoa que não é atleta de alto rendimento, mas passou 3 dias em competição. Então dá sim pra gente fazer uma estratégia de prova, né? Então para qualquer modalidade das lutas, enfim, tudo isso dá pra gente ajustar uma estratégia de prova específica em relação à alimentação, à suplementação. Lembrando que estratégia de prova não está somente associada à suplementação, ela precisa também estar associada com a alimentação. Então, digamos que o teu atleta vai ter uma competição lá de 3 dias, ele não vai ficar comendo usando somente suplementação, ele precisa utilizar a suplementação, inclusive intra-prova, né? Ali nas competições, durante as competições, tá?
Hoje eu me esqueci meu copo lá na cozinha, tá? Bom, vamos lá. Então, o que é, né? Vamos pensar um pouquinho como é que a gente vai fazer uma estratégia de prova de Ironman. Primeiro de tudo, o que é um Ironman? Um Ironman é uma prova de triatlon de grande distância, né? Para quem não sabe, o triatlon são 3 modalidades, né? Natação, ciclismo e corrida, tá? A gente tem desde o short triatlon até triatlons de longas distâncias, né? E aí, de acordo com a distância dessas 3 modalidades dentro da prova, elas vão ser classificadas de short triatlon, triatlo olímpico e assim por diante, tá? Bom, o que acontece então? O Ironman, ele tem 2 distâncias. Ele tem o Ironman full, que a gente chama, ou seja, full de inteiro, tá? Que é 3,8 km de natação, 180 km de ciclismo e 42 km e 195 metros de corrida. Então, uma maratona, né? Um na sequência do outro. Quem faz essa prova, um Ironman full, normalmente o ganhador ele faz em 8 horas, né? Então, aquele atleta de altíssimo rendimento, ele faz mais ou menos em 8 horas. A gente teve o recorde quebrado aqui em Floripa, se não me engano, foi no ano de 2017. Eu tive o privilégio de assistir essa pessoa, né, que foi o Tindon, esse atleta da Grã-Bretanha, se não me engano. Ele conseguiu, né, fazer a prova em 7 horas e 49, se não me engano, tá? Mas o que acontece? Então, a gente tem a distância full e temos o Ironman 70.3, que nada mais é do que a metade das distâncias do full. Então, ao invés de termos 3,8 km de natação, a gente vai ter 1 km e pouco de natação, 1.900, acho que é. Agora não lembro, mas enfim, é metade, tá? 90 km de ciclismo e 21 km de corrida. Essa prova, normalmente, a galera que ganha, né, ela faz ali entre 3 horas e alguma coisinha, 4 horas, enfim, tá? Já competidores amadores fazem a prova em 5 horas, 5 horas e 30 e assim por diante, tá? Então, o que eu vou falar aqui para vocês hoje é sobre o Ironman Full, não é sobre o 70.3, tá? Opa, parei de compartilhar aqui o que eu precisava. Alguns pontos. Vamos falar um pouquinho de alguns pontos que são relevantes para a gente estruturar uma estratégia nutricional, tá? A estratégia nutricional, ela não inicia no dia da prova, principalmente quando a gente está falando de uma prova de grande distância, né? E com uma grande quantidade de horas. Né? Então, essa prova do Ironman, tu larga 7 da manhã e tu tem até meia-noite para chegar nessa prova, né? Então, ou seja, e vocês podem pensar assim, mas Denise, tem gente que chega perto da meia-noite? Tem gente. No ano que o meu marido fez a prova, que foi em 2000, ele fez 2 vezes, que foi em 2017 e depois em 2019... Eu lembro que em 2019 a gente alugou um apartamento muito pertinho da Búzios, porque, para quem não sabe, o Ironman Full, ele acontece em Jurerê Internacional, né, aqui em Floripa. O que acontece? A gente alugou um apartamento ali bem pertinho da Búzios, onde passa a corrida, depois eu vou mostrar aqui para vocês o trajeto. E eu não sei por que cargas d'água eu precisei ir na farmácia, tá? Fui na farmácia, acho que era umas 10h30 da noite, mais ou menos, e tinha gente no trajeto ali, correndo e tal.
Eu lembro que até tinha um cara correndo e a esposa do lado de bicicleta, meio que incentivando e tal. Então, provas de longa distância são provas, obviamente, que são muito duras fisicamente, né? Então, causam um desgaste no corpo muito grande, né? Na nossa fisiologia, na nossa estrutura, mas também são provas que mentalmente acabam também mexendo muito com a gente, tá? Então, quais são os pontos relevantes que a gente precisa entender para elaborar uma estratégia nutricional de prova? Eu preciso entender quanto tempo leva essa prova, vai levar a prova daquele meu atleta, né, daquele praticante. E eu preciso iniciar uma dieta com aporte de carboidrato, né, dias antes. Normalmente, quando a prova é no domingo, a gente começa uma alimentação com uma carga maior de carboidrato já na quinta-feira. Então, normalmente, a gente começa com uma carga entre 10 a 12 gramas de carboidrato por quilo de peso. Denise, por que essa carga maior de carboidrato? Porque o que faz com que o teu atleta consiga manter a atividade esportiva, manter todo o trabalho de contração muscular, todo o metabolismo, está baseado na quantidade de glicogênio. Quanto mais glicogênio muscular esse teu atleta conseguir armazenar pré-competição, né? Digamos, o músculo dele vai estar cheinho de glicogênio. Então, ele vai utilizar essa carga de glicogênio ao longo da prova. Denise, ele vai usar durante as 10 horas de prova? Não, ele não vai usar durante as 10 horas de prova. Ele vai usar essa quantidade de glicogênio em até mais ou menos 2 horas e meia, 3 horas e 30, né? Depois, o que vai sustentar realmente esse paciente vai ser as cargas de carboidrato que a gente vai estar colocando para ele durante a competição, tá? Então, um dos grandes objetivos da gente dar mais carboidrato, fornecer mais carboidrato pré-competição, é que a gente aumente o estoque de glicogênio muscular. Além disso, é importante que a gente solicite para o nosso paciente fazer um bom aporte de hidratação de água, porque à medida que o glicogênio muscular é armazenado na tua estrutura muscular, ele vai puxar água para dentro da musculatura, tá? Então, o teu atleta tem que estar muito bem hidratado para que ele consiga, então, fazer esse armazenamento. Normalmente, então, o que eu falei para vocês? Quando a gente tem um atleta que vai fazer a prova no domingo, Ironman, na quinta-feira a gente já começa com volumes maiores de carboidrato. 10 a 12 gramas de carboidrato por quilo de peso. Ah, Denise, mas qual é o tipo de alimentação? Gente, o tipo de alimentação é a alimentação que a pessoa está fazendo, né? Não tem por que a gente mudar o estilo o tipo de alimento nesse momento, porque ele está muito pertinho de uma prova. Então, não é momento da gente testar absolutamente nada. Se o teu atleta sempre comeu antes da competição e ele treinou isso ao longo do ciclo, comer macarrão lá no jantar com um molho de 4 queijos e para ele tá tudo bem, gente, não é a hora da gente dizer assim, não, mas o queijo tem muita gordura, vamos, quem sabe, colocar um molho branco. Não, agora é isso que dá para fazer, tá? Então, obviamente que a gente também não vai somente aumentar o jantar, a gente tem que aumentar os lanches da tarde, com um bom aporte de carboidrato, café da manhã, almoço e assim por diante, tá? E aí a gente vai fazer isso de quinta a sábado, normalmente. Então, a pessoa vai comendo mais carboidrato e se hidratando muito mais. Pontos relevantes para vocês questionarem qualquer paciente de vocês que vocês vão montar uma estratégia de prova para qualquer modalidade, tá? Aqui eu tô falando pro triatlon, pro Ironman, mas isso vocês podem
é pensar para qualquer modalidade, tá? O horário que esse atleta vai acordar. Porque no caso do triatlon, a largada é muito cedo. É às 7 horas da manhã a largada. E a largada, isso na verdade dos amadores, né? Porque dos prós, né, que são os atletas profissionais, a largada é um pouquinho antes, né? Começa ali mais ou menos umas 6h30. E a largada é feita por ondas, né? De acordo com o tempo do atleta. Então a gente precisa entender qual é o horário que esse atleta vai acordar, né? Então, normalmente os meus pacientes e meu marido, quando fez a prova, o horário que acordava, né, era de madrugada. Acordava 3h30 da manhã, 4 horas. Então, vocês precisam ajustar um café da manhã, 3h30, 4 horas. E 1 hora antes da largada dessa pessoa, tem que ter um lanche lá novamente, né? Porque vocês não podem... É muito importante que o atleta, para fazer uma prova, principalmente uma prova de endurance, ele se sinta leve. O atleta ele não pode estar sentindo nenhum peso em relação à parte gastrointestinal, né? Então não adianta assim, o cara vai acordar 3h30 da manhã e vai fazer um banquetezão. Não vai fazer um banquete, ele vai fazer uma refeição entre 3h30 e 4 horas da manhã, ou 4h30, ou 4h30, enfim. E aí, 1 horinha antes, 40 minutos antes, ele vai fazer uma refeição pré-prova, né? Que normalmente é muito parecida com a refeição pré-treino. Então, eu coloco suco, sem fibra. Gosto de colocar nesse momento suco de uva, suco de beterraba. Consigo colocar também um pouquinho de água de coco, tá? Pão branco, pão de milho. Alimentos que sejam de fácil digestão. Por favor, não me coloquem whey protein, não me coloquem ovo. Esse não é o momento. Quando a gente fala entre 40 a 1 hora, uma refeição entre 40 minutos a 1 hora pré-prova, a gente não pode ficar dando proteína, dando gordura pro atleta. O que a gente tem que dar é carboidrato simples, ponto final. Denise, mas meu atleta, ele não emagreceu até lá. Mas o azar, agora não é durante a prova que ele vai emagrecer, tá? Então, ajustar uma refeição pré-largada. Um detalhe, uma coisa que eu gosto muito de utilizar, sempre deu muito certo com qualquer modalidade em relação, né, que eu trabalhei, tá? E que eu trabalho no consultório. Eu gosto de dar sempre entre 10 minutinhos antes, mais ou menos, essa pessoa para que ela consuma uns 200 ml de água de coco, né? Porque ela já sai com uma quantidade de carboidrato, tá? E é um líquido também, né, que não tem, que como não é muito tempo antes, não tem tempo ainda de produção de urina, tá? Então, por isso que eu gosto já de dar para ele um pouquinho de água de coco antes de fazer a competição, entre 5 a 10 minutos antes, tá? Bom, então vocês têm que entender o horário que esse atleta vai acordar, o horário que ele tem que chegar lá para fazer o bike check-in dele e tal, que ele vai ir lá ver como é que tá a bike, se o pneu tá bom, se não tá, enfim, porque na verdade a bike ele já deixou no sábado lá, né? Mas enfim, os atletas sempre vão lá para dar uma olhada se precisa de alguma coisa e tal. É importante o nutricionista estudar o trajeto. Denise, eu nunca fui numa prova de Ironman. Eu não sei como é que é uma prova de Ironman. Gente, se tu não sabe, vai no YouTube. Vai no YouTube, assiste, entra na página da prova, que lá normalmente tem orientação, um guia de orientação para atleta. Normalmente todas as competições têm isso, competição de ciclismo tem isso, de triatlon tem isso, maratona tem isso, tá? E aí vai te dar essas informações aqui, ó. Opa, aqui eu coloquei já corrida direto, deixa eu colocar a modalidade. Ó, isso aqui é o trajeto da natação. Então, o atleta ele tem que chegar
Ele sai no ponto A e ele chega lá no ponto B. Vocês veem que esses 3,8 km de natação, né, que esse atleta vai fazer, inclusive eles passam pela areia e aí na areia tem disponível ali a água, né? Então, sempre que vocês forem trabalhar com um atleta que vai fazer uma competição, estudem o guia do atleta, né? Porque dentro do guia do atleta tem ali quais os quilômetros que vai ter água, se vai ter outros alimentos, né? No caso do Ironman, como é uma prova de distância muito grande, eles fornecem outras coisas também, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês outro, ó. Ó, esse aqui é do ciclismo detalhado, né? Então, o ciclismo são 180 quilômetros de bike. O percentual maior da prova é o ciclismo. É onde a gente vai ter que administrar uma quantidade maior de carboidrato para esse cara, né? Ou enfim, para esse homem ou para essa mulher que for fazer a prova, tá? Ó, e aqui, por exemplo, é a corrida. Então, para fechar os 42 quilômetros de corrida e 200, o atleta tem que dar 4 voltas nesse trajetinho aqui, né? Que é a parte vermelhinha, né? Então, o atleta, ele vai largar a bike dele, vai colocar o tênis e vai sair para correr. E aí, lá em cima diz certinho os postos de hidratação. Então, quando vocês forem ajustar a alimentação do paciente de vocês, a estratégia de prova do dia, como é que vocês precisam fazer? Vocês precisam começar lá do café da manhã dele das 13h30 da manhã até a pré-prova, né? Então, assim, a refeição pré-prova. Aí começou a natação. A pessoa largou. Entre a natação e o ciclismo tem a transição 1, que a gente chama, que é a T1. A gente tem que analisar se esse atleta vai usar alguma coisa nessa T1. Ah, Denise, como é que eu vou saber disso? De acordo com o tempo de natação do atleta. Se o teu atleta tem 45 minutos de natação, não tem necessidade dele utilizar durante a T1, por exemplo, carboidrato. Mas se ele tem 1h20 de natação, 1h30 de natação, ele vai precisar utilizar. Por que isso? Porque o glicogênio hepático dele, em 45 minutos, já foi embora. Então, a gente precisa repor esse carboidrato para manter a glicemia estável. E é por isso que a gente vai fazendo isso ao longo de toda a prova. Aí, o que a gente faz? O atleta usou alguma coisa na T1, vai utilizar água de coco. Ele pode utilizar, por exemplo, tem um atleta meu que a gente ajustou para ele utilizar batata inglesa, né, nessa T1, tá? Para ele já subir na bike e começar o pedal dele sem grandes preocupações, né? Agora pode acontecer da pessoa fazer a T1, né, fazer a natação em mais ou menos ali 1 hora, não usar nada na T1 e ela já iniciar a suplementação ou a utilização de carboidratos a partir de 20 minutos ali de ciclismo, né? Então, tudo vai depender... Deixa eu colocar aqui. Tudo vai depender do tempo de cada modalidade. Então, por isso que quando eu faço a minha consulta pré-prova, eu já ajusto isso com o atleta. Ah, Denise, tu faz orientaçãozinha antes de prova? Não, eu não faço. O atleta que ele quer uma estratégia de prova, ele vem entre 1 semana a 15 dias antes da competição, ele faz uma consulta e aí a gente monta a estratégia. Não caiam no conto do vigário, o teu paciente não fez a consulta de estratégia de prova, depois vem ele lá. Ai, Nutri, o que eu como antes de fazer a prova? Te vira, né?
te vira aí nos 30, porque a gente precisa fazer uma consulta, porque senão, Nutri, o que acontece, né, colegas? Muita gente acaba, enfim, a gente tem um trabalho absurdo ao montar uma estratégia de prova e aí as pessoas não pagam por isso. Não, né? Pelo amor de Deus, isso aí não pode acontecer. A gente não pode trabalhar de graça para as pessoas, né? Então, uma coisa que eu faço e deixo muito claro no meu guia de consulta, né? Enfim, eu tenho mais ou menos um guiazinho de como funcionam as consultas. Tem uma parte lá, estratégias de provas, né? Dieta voltado para estratégia de prova. Como é que vai funcionar? Precisa agendar tantos dias antes, né? Daí essa consulta vai gerar essa estratégia de prova. Então eu faço a estratégia de prova e não faço mais um plano alimentar para a pessoa, não. Eu tô fazendo a estratégia de prova dela, tá? Então deixem isso muito claro, né? Comuniquem isso pro paciente de vocês. Então, se o paciente ele tá te procurando para uma maratona, procurando para uma meia maratona, para um triatlon, enfim, alguma coisa assim, já deixem isso muito claro, tá? Bom, vamos voltar. Então, questionem o tempo de cada modalidade. Vocês têm que questionar qual vai ser o tempo de natação, qual vai ser o tempo de ciclismo e qual vai ser o tempo de corrida. Ah, Denise, mas pode dar errado. Tudo bem, eu sei que pode dar errado, mas qualquer prova pode dar errado, né? Mas a gente precisa estruturar dentro do que aquela pessoa treinou, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma paciente minha, mulher, né, que vai fazer a prova. Ela vai fazer a natação entre 1h20, mais ou menos. Ela vai fazer o ciclismo entre 5h30. E ela vai fazer a maratona mais ou menos entre 3h40 e 4h, tá? Então, o que eu faço? Eu vou distribuindo isso dentro da estratégia nutricional. Eu vou lá, na T1, na transição 1, nós vamos usar tal coisa. No ciclismo, a partir de 20 minutos, a gente já vai começar a utilizar a bebida de carboidrato que a gente vai incluir. Porque o que acontece, gente? No Ironman, o percentual maior da prova é em cima da bike. E a gente tem que aproveitar isso, por quê? Porque o ciclismo, ele não é um exercício de impacto, né? Diferente da corrida, por exemplo. Quando eu tô correndo lá, isso eu já falei pra vocês aqui, meu intestino ele não tá grudado em mim. Não, ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce, ele vai ter interferências, ele vai ter microlesõezinhas que vão prejudicar um pouquinho na absorção dos nutrientes que ele precisa consumir, né? Já no ciclismo, não, cara, a pessoa tá em cima da bike ali, ele não tem esse impacto, tá? Então, o percentual maior da prova é o ciclismo. E aí, a gente vai ter que, então, dentro desse ciclismo, conseguir chegar até não. Na verdade, a gente pode ultrapassar, a gente pode chegar até 120 gramas de carboidrato por hora. Normalmente, a gente chega entre 80 e 90 gramas de carboidrato por hora e a gente utiliza mix de carboidrato, ou seja, a gente precisa utilizar diferentes tipos de carboidrato, porque a forma que tu absorve isso é diferente. Os estudos nos mostram que quando a gente tem combinações de carboidrato, glicose e frutose principalmente, né, numa proporção de 2:1, a gente aumenta a oxidação de glicose. O que é aumentar a oxidação de glicose? Aliás, o que é oxidação de glicose? Nada mais é do que pegar aquela glicose circulante e fazer com que ela seja energia, né? Que a gente produza energia durante aquele exercício de longa distância. Então, quando eu oxido mais glicose, eu tenho maior geração de energia e isso, obviamente, favorece o meu paciente, né? Por quê? Porque à medida que eu estou utilizando
aquele mix de carboidrato, aqueles carboidratos ali, eu forneço mais glicose, mais energia lá na minha corrente sanguínea, fazendo uma manutenção da minha glicemia, né? E eu poupo mais o meu glicogênio muscular, né? Porque essa glicose, ela vai entrar na minha musculatura e também vai produzir energia, né? Então, eu não preciso somente deixar a produção de energia dentro da minha musculatura através da quebra do glicogênio muscular, que é a glicogenólise muscular, tá? Então, dentro desse ciclismo, a gente vai separar por tempo, né? Então, com 40 minutos tu vai utilizar um gel, com 1h30 tu vai utilizar outro gel, e nisso tu vai precisar utilizar a bebida com carboidrato, o líquido com carboidrato para conseguir atingir essas 90 gramas por hora, né? Tu pode colocar sanduíche doce, né? Então, assim, tem um paciente meu, por exemplo, que gosta de utilizar o sanduíche pão branco com doce de leite, tem gente que gosta de utilizar com geleia. Essa minha paciente utiliza uma bisnaguinha sem glúten, né? Porque ela não usa glúten. Com azeite de oliva e flor de sal. Denise, tudo isso dá para usar? Tudo isso dá para usar, mas a gente tem que testar ao longo do ciclo, né? Outros alimentos que caem muito bem, batata inglesa cai muito bem em intratreino. Denise, batata doce dá para usar? Não dá para usar coisas com fibra. Então, a indicação é que a gente não use frutas, é que a gente não use nada que tenha proteína. E muito menos gordura. Por quê? Porque gordura e proteína tem um processo digestivo muito lento, que gasta muita energia. E o que acontece? O sangue vai mais para periferia. Então, o teu trato gastrointestinal ele fica muito lento. E essa pessoa, obviamente, vai conversar com a comida durante uma prova de longa distância. Então, a gente tem que tomar todos esses cuidados, fazer todos esses questionamentos e levantar esses pontos relevantes na consulta pré-estratégia, né? Na consulta pré-prova, tá? O que acontece também que a gente precisa cuidar? A gente precisa cuidar a alimentação pós-prova dessa pessoa. Mas, Denise, pós-prova, por que eu tenho que cuidar? Gente, porque o dano estrutural, não só em relação à nossa a estrutura muscular, mas sim ao dano metabólico, hormonal, né, que uma prova fisiológico, que uma prova dessas causas no corpo é gigante. Então a pessoa ela tem que manter uma alimentação com aporte calórico mais alto e com um aporte de carboidratos mais alto, mais ou menos entre 1 a 2 dias após fazer a prova. Denise, isso quer dizer que nos outros dias eu posso restringir nutrientes? O ideal é não, né? Por exemplo, os estudos nos mostram que quando a pessoa termina uma maratona no domingo, a quantidade de cortisol, de testosterona reduzida, obviamente, né? Mas citocinas pró-inflamatórias é muito maior na quinta-feira posterior daquela prova. Então, a pessoa que faz uma prova de longa distância, ela ainda permanece mais ou menos umas 2, 3 semanas em recuperação daquela prova, né? É por isso, por exemplo, que a carga de treinamento, ela baixa muito nessa transição, né? Intraprovas, digamos, né? Porque normalmente uma pessoa que faz uma prova de Ironman, ela faz para que ela consiga ganhar alguma vaga para ir para o Ironman mundial, que é o Havaí, né? Todo mundo pode competir por essa vaga, né? Não é somente os atletas de elite, né? Então, todos os atletas que fazem a prova de acordo com as suas categorias, eles têm essa possibilidade de ganhar uma vaga no Mundial. Eu tenho 2 pacientes que já ganharam, né? No ano de 2019, eu acompanhei o Frank Silvestrin, que é atleta profissional de
de triatlon, né? Foi a primeira vez que o Frank conseguiu a vaga para o Ironman do Havaí. E nesse mesmo ano, um aluno dele, né, que ele é treinador de triatlon, tem uma equipe aqui em Porto Alegre. Quando eu estava treinando triatlon, eu treinava com ele. A gente fez um acompanhamento muito legal de umas 2 provas. Então foi no Ironman de Bariloche, que ele não foi muito legal, tava muito frio na prova e tal, ele não conseguiu a vaga, e daí depois no próximo, que foi o Ironman Brasil, que daí ele conseguiu a vaga pro Mundial. Ele é atleta amador, assim, só treina porque gosta muito de treinar e tal, e aí a gente conseguiu essa façanha aí, né? Inclusive ele até me deu a numeraçãozinha dele para que eu colocasse lá na parede do meu consultório, tá? Então, gente, quando eu estruturo uma alimentação, né, uma estratégia de prova, eu tenho que pensar em muitas coisas, né? Para quem gosta de trabalhar com Ironman, para quem gosta... Olha, eu vou dizer para vocês, são pouquíssimas as nutricionistas no Brasil que trabalham com Ironman, hein? Muito poucas as nutricionistas. Porque o nosso volume de cálculo para esses pacientes, obviamente, é muito absurdo, assim, né? E tem que ser muito preciso, né? Por exemplo, eu quando trabalho numa prescrição de dieta, né? Não sendo para estratégia de prova, eu faço o cálculo de um plano alimentar por dia para o paciente, né? Porque normalmente eles treinam entre 1 a 2 modalidades, por dia, eles treinam intensidades diferentes também por dia, né? Então, são pouquíssimos os nutricionistas realmente que trabalham com isso, tá? Bom, acho que eu já falei tudo aqui pra vocês, gente. E aí, o pós-prova, a gente tem que deixar ali uma quantidade de carboidrato legal, mais ou menos até terça-feira, quarta-feira, com essa quantidade maior aí de 10 gramas de carboidrato por quilo de peso. Nutris, alguma pergunta? Bom. Uma pergunta que já me fizeram nos stories, não fizeram aqui agora, mas que eu acho interessante esclarecer. Denise, quando a gente faz uma estratégia de prova, a gente calcula a quantidade de calorias que esse cliente, né, que esse paciente vai gastar na prova? Gente, se vocês quiserem calcular, vocês até podem calcular, tá? Mas a gente nunca, jamais vai conseguir fornecer uma quantidade calórica gigante para esse atleta, né? No dia da prova, né? Então, por exemplo, o Ironman tem 8 horas para o ganhador, né? Esse cara em 8 horas vai gastar mais de 10 mil calorias. Vocês jamais vão conseguir colocar um aporte de 10 mil calorias dentro. Não, no dia isso não vai acontecer. O que a gente precisa fazer é o quê? A gente precisa estruturar a quantidade de carboidrato a mais ou menos a cada 40, 50 minutos, né? Para que a gente consiga fechar aí esses 90 gramas de carboidrato por hora. Tem uma nutri aqui, uma colega perguntando, a prova só acontece no Brasil? Não. A prova, ela é, na verdade, a marca Ironman, né? Uma marca americana. Acho que, se não me engano, hoje quem comprou ela é uma outra empresa chinesa. Mas a prova, ela tem em vários locais do mundo, né? Então, nossa, nos Estados Unidos tem em todos os estados. Aqui no Brasil a gente só tem o Ironman Full em Floripa, que é esse Ironman que eu falei pra vocês, né? De distância maior. O 70.3 a gente tem no Rio de Janeiro. A gente tem em Floripa também. A gente tem, se não me engano, em Fortaleza, né? Então, a gente tem essas provas espalhadas no Brasil, não são muitas. A gente tem o 70.3 em São Paulo,
que é super concorrido, né? Porque tem muito triatleta que é de São Paulo, né? A gente tem muitos triatletas, por exemplo, que são empresários, assim, né? Tem um empresário que, inclusive, ele me segue no Instagram. O dia que ele me seguiu, eu fiquei chocada, que foi o Alexandre Birman, né? Que é o Alexandre Birman, que é o dono da Arezzo, da Schultz, da Reserva, enfim, marcas que são super importantes, né? Ele é um cara super importante e ele é praticante de triatlon, né? Então, enfim, tem muito empresário, até porque o triatlon é um esporte que é muito caro, né, gente? Uma bicicleta pode custar de 10 mil reais a mais de 100 mil reais, assim, facinho. Eu tive uma vez um paciente que comprou uma bike, uma bicicleta da Specialized, que o nome Specialized na bicicleta é de ouro. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção? Então é um esporte que é muito caro, assim, né? E é bom porque, na verdade, os clientes têm dinheiro e querem nos pagar, né? Então, se o nosso atendimento é bom, se a gente faz o atendimento voltado para isso, né? Eu, por exemplo, não trabalho com nenhum atleta na modalidade, como é que é o nome? De parceria, assim, né? Dentro do triatlo. Isso, na verdade, até já me foi proposto, sabe? Mas eu fico pensando assim, a pessoa que tem 50 mil reais para pagar numa bicicleta, ela tem 450 para pagar na minha consulta, né? Então, eu não faço esse tipo de parceria, assim. Até porque eu fico pensando que se eu for dar a minha consulta de forma, né, de parceria ou até em forma gratuita, eu vou dar para uma pessoa que realmente precisa, né? Na verdade, eu até tenho o sonho, olha aqui eu falando já de outras coisas aqui pra vocês, mas eu tenho o sonho, assim, de desenvolver dentro de uma comunidade em Porto Alegre, de, tipo assim, ter uma nutrição itinerante, assim, sabe? Então, uma vez por mês, ir numa comunidade aqui de Porto Alegre, colocar uma mesinha, colocar consulta com nutricionista, quem precisa e atender as pessoas ali, sabe? Nossa, eu tenho muita vontade de fazer isso. E um dia eu vou conseguir. Mas são essas pessoas que eu acho que precisam do nosso atendimento gratuito, né? E não somente atleta que tem grana pra pagar, né? Aí não dá. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Depois, obviamente, essa live vai ficar gravada aqui. Depois, amanhã, eu vou colocar lá no grupo do Telegram. Tem uma colega que colocou, também sofro com os influencers e suas parcerias. Gente, uma coisa que eu sempre faço, que eu e aí eu sempre falo também para as minhas mentorandas, é que quando vocês forem trabalhar com influencer, com parcerias, façam contratos, né? O combinado não sai caro, tá? Ou até, de repente, podia fazer uma live essa semana falando sobre isso, essa questão de parcerias e influencers e tal. Eu acho que isso é muito importante. A gente pode atuar com isso, são pessoas que podem nos trazer muito paciente, mas a gente tem que entender eles precisam entender qual é a entrega que eles têm que nos dar e o que a gente pode fornecer para eles, né? Mas, bom, essa live vai ficar gravada aqui. Para quem conhece um nutricionista que gosta de trabalhar com isso, encaminha essa live para essa pessoa. Depois eu vou subir essa live lá no YouTube. Amanhã eu vou colocar informações lá no nosso grupo do Telegram sobre essas estratégias de prova. Vou dar até alguns exemplos para vocês lá. Então entrem lá no nosso grupo do Telegram, que tem o link aqui na bio, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. E eu não tinha pensado nada para a próxima terça. Então, se alguém tiver alguma sugestão de estudo de caso pra gente conversar na próxima terça, me manda também pelo direct, tá bom, gente? Beijo, tchau, tchau, boa noite.